A gente continua falando sobre esse assunto porque hoje em Brasília o Itamaraty disse que não há confirmação sobre brasileiros que teriam sido feitos reféns pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas na faixa de Gaza, mas que busca confirmar essas informações. O governo brasileiro também falou sobre os 30 brasileiros que tenta retirar da faixa de Gaza. Vamos então a Brasília, na capital federal. Bessi Cavalcante, conectada com a gente, traz ao vivo detalhes deste pronunciamento do Itamaraty. Bessi, quais que são os destaques, de que forma o governo brasileiro vem atuando? Boa tarde. Oi, Loli, Ana Luísa e a quem nos acompanha, boa tarde. Boa tarde. A coletiva aqui do Ministério das Relações Exteriores em Brasília foi com o secretário de África e Oriente Médio, o embaixador Carlos Sérgio Sobral, e o diretor de departamento consular, o ministro Aloysio Mares. Eles responderam apenas 5 perguntas, então a gente não conseguiu abordar muitos temas, mas eles explicaram que foi criado pelo governo brasileiro um gabinete de crise integrado por vários setores que funciona em esquema de plantão, 24 horas, e vai ajudar a esclarecer informações e fornecer outros tipos de apoio, além de repatriação de brasileiros de Israel. Até amanhã de hoje, eram 2.723 nomes na lista para repatriação. E é bom a gente explicar porque, novamente, essas autoridades reafirmaram as prioridades para esse retorno ao Brasil. São brasileiros residentes em Israel e que não tenham passagens já compradas para voltar em voos comerciais. E, na sequência, o público prioritário, idosos, crianças e assim por diante. As autoridades falaram também aqui sobre um vídeo publicado hoje pela manhã em que o governo de Israel sinaliza que entre os reféns com dupla nacionalidade que estão em Gaza haveria brasileiros. O Itamaraty não confirma a informação, tampouco sobre a possibilidade de a brasileira que ainda está desaparecida, a Carla Stelzer, está em poder do grupo Hamas. O Itamaraty confirmou que o chanceler brasileiro Mauro Vieira conversou com Sameh Shoukry, chanceler do Egito, e busca a autorização junto às autoridades egípcias para que o grupo brasileiro que está na faixa de Gaza seja retirado por terra por esse país, pelo Egito. Mas disse que é necessário aguardar essa autorização e os trâmites das autoridades egípcias para definir quando o transporte vai ser realizado. Existe também, Loli e Ana Luísa, uma questão de logística e é bem delicada dessa passagem para o Egito, porque ela é intermitente, até pela zona de guerra. Então, ela não fica aberta o tempo inteiro. Sobre isso, vamos ouvir o ministro Aloysio Mares. A situação desses brasileiros que se encontram em Gaza é muito particular, porque é uma zona conflagrada. Acho que aí existem 2 questões. Uma é o fato de a passagem de Rafah ter uma abertura intermitente. Isso em função da situação justamente de segurança naquela zona. A outra é a questão da autorização para o ingresso no território egípcio. É preciso respeitar aí as autoridades egípcias e os seus trâmites. Com relação a algum plano B, por enquanto nós estamos trabalhando com vistas a essa passagem pela passagem de Rafah no sul de Gaza, sobre a possibilidade de verificar alternativas ao aeroporto do Cairo. Isso eu não teria muitos detalhes aqui a dar, porque teria que ser verificado com o comando da aeronáutica, mas ele de fato disse que estava em curso essa verificação de alternativas de pouso naquela região. Ainda sobre a retirada desses brasileiros que vivem em Gaza, né, e pediram ajuda para sair da região, foram confirmados 30 brasileiros, 2 crianças também, né, 30 brasileiros, e entre esse grupo, 2 crianças sem registros e 3 estrangeiros que são familiares. O Itamaraty afirmou que não vai separar essas pessoas, até porque existem crianças, né, e por se tratar também de vínculo familiar. Vamos ouvir. Nosso escritório em Ramallah está em contato com esses 30 brasileiros e 2 ou 3 estrangeiros, todos vinculados ao pai, ao mãe, ao avó, ao marido, enfim, brasileiro, dois nacionais brasileiros, ou seja, formam parte de um núcleo familiar que naturalmente nós não separaríamos, né? O nosso escritório em Ramallah já contratou um serviço de transporte interno dentro da faixa de Gaza para trazer essas pessoas ao ponto. Isso já está organizado, pronto para ser executado quando o momento surgir. E em relação ao plano B, o embaixador mencionou, que diante talvez do cenário no momento, e apesar dos riscos, como o senhor bem apontou na região ali, no momento esse é o plano principal, e claro que qualquer outra
outra possibilidade que surgir que seja mais segura ao longo do tempo, conforme a evolução do cenário, será considerada. Uma última informação é que o segundo voo com brasileiros repatriados chega ao país nessa madrugada, dessa vez ao Galeão, no Rio de Janeiro. Essa aeronave, que é um Airbus do tipo A320 na classificação da aviação comercial, decolou de Tel Aviv ao 12:30, portanto, agora há pouco, e traz 214 passageiros de volta para casa. É um voo sem escalas e que chega ao Rio de Janeiro, portanto, por volta de 3 horas da manhã, na madrugada de hoje para amanhã. E uma curiosidade é que ele é o primeiro a trazer animais de estimação. Estão a bordo 2 gatos e um cachorro. Como a gente noticiou mais cedo, após a chegada ao Brasil, os passageiros são transportados até os destinos finais de forma gratuita, porque o governo disse que fechou uma parceria com uma empresa aérea para as viagens dentro do país. No meio de tudo isso, é bom ver ao menos algumas dessas famílias voltando completas. Olha, Ana Luísa. Obrigada, Bessi, pelas informações. E justamente os primeiros passageiros vindos em um jato da Força Aérea Brasileira de Israel, como a Bessi trouxe pra gente, chegaram ao Rio de Janeiro na manhã de hoje. Esse grupo estava no voo que pousou em Brasília na madrugada desta quarta-feira.